A minha saudação ao Trio de Ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também a nossos companheiros ministeriais e a todos vocês ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista, pela 87 FM de Araçariguama. Nós hoje vamos entrar na parte 16 do discipulado módulo A Diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós lemos nas partes anteriores, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 13, 14, 15, aqueles que diz, vós sois a luz do mundo, vós sois a sal da terra, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, né? Depois lemos também, durante todo o tempo, Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje eu gostaria de ler em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Amém. Louvado seja. Olha, eu gostaria de fazer uma lembrança que eu fiz na parte anterior do meu primo, Had Jacob. Ele era da Igreja Metodista na Penha, e quando eu ainda era juvenil para jovem, ele falou para mim assim, no começo da escola dominical, ele era superintendente da escola dominical. Ele falou assim: Gutenberg, se eu te chamar para ler o Salmo 117 na hora de receber as visitas lá na frente, você lê lá na frente para a gente? Eu abri a Bíblia e vi que só tinha 2 versículos. Aí eu falei: leio sim, leio. Aí, durante a escola dominical, fui treinando, lendo aqueles 2 versículos. Quando chegou a hora que ele me chamou, a perna tremeu, né? Eu não sabia se era unção, se era tudo, era temor, era respeito, era reverência, era unção. Aí, mas eu fui. E o Espírito Santo falou assim para mim: eu me alegrei com o seu posicionamento. Vai e fala. Eu ouvi o Espírito Santo falar para mim assim. E a partir daí eu fiquei comprometido com o Senhor. E até agora esse mesmo Espírito me orienta, me ensina, me consola e me põe à frente para fazer a obra, o legado que Jesus me deixou. E nunca mais eu disse não às oportunidades. E hoje eu sou um ganhador de almas para o reino de Deus, porque o poder é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nunca mais eu disse não a uma oportunidade. E desde então eu tenho cumprido. Talvez você também tenha ficado com o chamado de Deus, que Deus pode estar te fazendo através desse discipulado. Você fique temeroso, mas o Espírito de Deus está dizendo: eu quero colocar algo nas tuas mãos. Ele está te conscientizando através desse discipulado e dizendo: eu vou colocar nas tuas mãos e vou te cobrar lá na frente. Ele está te dizendo: seja sal da terra, seja luz do mundo, seja diferente. E eu lembro aqui daquela parábola dos talentos, lembra? A um deu 1 talento, a outro deu 2, a outro deu 5, né? E naquela época era muito dinheiro. 1 talento, amados, eram 6.000 denários, eram 6.000 dias de trabalho. Então quem recebe 1 talento não é um coitadinho, é alguém que recebeu uma boa quantia de dinheiro e que dava para viver por 6.000 dias quem recebe 1 talento. E isso em anos quer dizer 17 anos. É uma unidade de peso equivalente a 6.000 denários. O que recebe 1 talento nesta parábola, ao invés de reproduzir, ele enterra. O outro recebe 2, que valia 12.000 denários, 12.000 dias de trabalho. Isso em anos são 34 anos. O outro recebeu 5 talentos, que valia 30.000 denários, 30.000 dias de trabalho. Isso dá 85 anos. Jesus está falando aqui de uma vida inteira. Para
para pensar nisso. Quantas pessoas Deus colocou, eu sei de muita gente que vai ouvir esse discipulado pela internet e vai me entender direitinho o que o Espírito do Senhor está falando nesse discipulado. Você não está assistindo esse estudo à toa. Foi Deus quem te direcionou e Ele quer te dizer: eu coloquei talentos nas tuas mãos e no tempo certo eu vou te cobrar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Quando Deus te chamar para a glória eterna, você irá feliz porque cumpriu a sua missão. Viva a vida em função do legado, da missão que Jesus te deixou. Salgue pelo caminho que andar. Seja sal, dê sabor pelo caminho. Ilumine pelo caminho. Seja luz, ilumine com a luz que Jesus Cristo colocou nas tuas mãos. Viva a vida com propósitos. Deus está falando com você. Seja sal da terra. Seja luz do mundo. Ele te chamou, Ele te marcou e está te dizendo: eu quero você. Eu quero por inteiro. Eu não quero você pela metade. Deus não aceita te dividir com ninguém. Ele quer mais e mais de você. Deus quer que você viva a identidade dele. Lá em Gênesis 1:27 diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus ministra para vivermos a nossa verdadeira identidade, para que todos vejam a diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem. Ele quer destravar a tua vida, te dar vida abundante. Nós vivemos num período, numa época em que as pessoas vivem num conflito de identidade. Temos vivido um tempo em que as pessoas têm vivido em extrema ansiedade, têm sofrido transtornos psicológicos, transtornos emocionais. E na sua grande parte, a causa é uma identidade distorcida, ou a pessoa está sendo influenciada a viver uma identidade que não é dela, uma identidade do mundo. E estas pessoas ainda não assumiram a nova identidade, que é o novo homem em Cristo Jesus. E essas pessoas ainda não mataram o velho homem com seus desejos. Certa feita, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu ouvi um pastor na palavra, ele deu um exemplo da cultura não só do Brasil, mas mundial. Ele falou de um time de futebol, que um time é muito bom, excelente, é o time de Jesus. Ele falou, o time de Jesus, que Jesus é o técnico. E ele diz que você não foi contratado para jogar no time de Jesus. Se você for contratado, é que você nasceu de novo, mas que primeiramente você faz parte do time do inferno. Seu treinador era Satanás. Você era titular absoluto e agora tem o time de Deus, que treinador é Jesus. Só que a chance de você jogar no time de Jesus é zero. Mas a graça de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que Deus vem e tira você desse time e te traz para o time de Jesus. Te limpa, te lava, troca o uniforme, você está todo arrumadinho. Agora você nasceu de novo, você é diferente, você joga no time de Jesus. Olha, você nasceu de novo, saiu do time do capeta e foi para o time de Deus. Olha que beleza, se morremos para o pecado, não podemos mais viver nele. Você agora é titular do time de Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 6, ele tem alguns objetivos. Entre eles, anunciar as direções, as doutrinas do Evangelho. E entre elas, nós aprendemos sobre a graça de Cristo Jesus sendo aplicada a nós. E vimos também Paulo falando sobre a santificação. E Paulo ensina algo muito precioso, que nós, por nós mesmos, não conseguimos alcançar a redenção. Nós, pelas nossas obras, nossas forças, não conseguimos alcançar a salvação. E é só alcançada porque Deus nos alcança. Porque Ele vem em nossa direção. Porque Ele derrama da graça dele sobre as nossas vidas. E aí o que acontece então? A graça de Deus me alcança. E por pior pecador que eu seja, a graça de Deus me redime de todos os pecados, independente de quais e quantos são.
porque o poder é de Deus para a salvação, é muito maior do que a minha capacidade de fazer o mal. E é por isso que você é diferente. Porque você serve ao Senhor com alegria, porque você joga no time de Jesus, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você foi coberto pelo cobertor da graça de Jesus. Você é diferente, porque você é nova criatura, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Até a semana que vem, com a parte 17 do discipulado, a diferença entre os que servem ao Senhor e os que não servem. Com carinho.